Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA 20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de 1000 questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tem uma ótima aula. Em algum momento dentro desse módulo de fundos de investimentos ou até mesmo no mercado financeiro, você já viu sobre o Come Cotas, eu tenho certeza, que é a maneira de tributar fundos de investimentos. Mas antes de eu entrar a fundo e explicar o que é, como funciona o Come Cotas, você precisa conhecer uma outra tributação que também incide em fundos de investimentos. Imposto sobre Operações Financeiras ou IOF. O IOF ele vai incidir sobre vários ativos e instrumentos de renda fixa, inclusive nos fundos de investimentos. E o IOF, sempre que ele precisar ser tributado, ele será tributado do primeiro dia até o 29º dia. Então eu, Bruno Piacentini, compro cotas de um fundo de investimento renda fixa. Passou um dia, eu me arrependo e já quero vender, eu vou pagar 96% de imposto sobre operações financeiras, somente sobre a rentabilidade sempre, tá? Nunca sobre o valor aplicado. Tá, passaram-se 15 dias e eu vou precisar vender as cotas. Eu não vendi no primeiro dia, mas passaram-se 15 e eu quero vender. Tá bom, 15 dias eu vou pagar 50% de IOF. No 30º dia, eu já não pago mais. Eu tenho essa cobrança do primeiro ao 29º dia. A partir do 30º dia, eu vou me preocupar somente com o imposto de renda, que é via Come Cotas no fundo de investimentos renda fixa, tá? Aqui eu tenho a tática 4-3-3. Para quem gosta, acompanha ou joga futebol, sabe que os times possuem táticas. Então, 4-4-2, 4-5-1. Também tem a tática 4-3-3. Lembra dessa tática 4-3-3? Para você saber como funciona o IOF. Se nós considerarmos que no dia 0 o IOF é 100, passado um dia, eu vou subtrair 4 pontos percentuais de 100. Dá 96. 100 menos 4, 96. No segundo dia, eu subtraio 3 pontos percentuais. 96 menos 3 dá 93. No terceiro dia, mais 3 pontos percentuais. 93 menos 3 dá 90. E no quarto dia, aí eu volto para 4. 4 pontos percentuais. 90 menos 4 vai dar 86. E assim, consecutivamente, até que eu chego no 29º dia pagando 3%, e no 30º dia eu vou ter 3 menos 3, 0, acabou. IOF eu não me preocupo mais, eu vou me preocupar somente com o imposto de renda via Come Cotas nesse fundo específico de renda fixa. Pontos importantes. Isenção de IOF para fundos de ações, tá? Fundo multimercado, cambial e renda fixa possuem IOF. Fundo de ações, não. E sempre que houver a necessidade de tributar IOF, ele vem antes do imposto de renda. Certo? Agora sim, nós vamos entrar no Come Cotas, que é mais importante para a sua prova do que IOF. Os fundos, renda fixa, multimercado e cambial, antecipam semestralmente a cobrança do imposto de renda dos investidores. Isso porque você pode entrar num fundo e permanecer por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Você não tem a necessidade de sair do fundo em determinado período, caso nós estivermos falando de um fundo aberto. Fundo fechado que tem um prazo para vencimento, claro, mas em linhas gerais, você não tem uma regra, um prazo. Você pode ficar o tempo que você quiser no fundo de investimento, recebendo a rentabilidade. Mas e os ativos do fundo? Então pensa que é um fundo de renda fixa, que ele comprou ali ativos com vencimento em 360 dias, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. Os ativos vão vencendo, e você vai continuando todo o período dentro do fundo. Só que quando o ativo vence, o gestor, o administrador tem que arcar ali, tem que fazer o gerenciamento do recurso para pagar o imposto de renda. Como fica? Porque eu não tenho como tributar o investidor porque ele ainda não saiu, ele ainda não tirou o capital dele. Assim, eu faço pelo Come Cotas. Antecipação semestral de imposto de renda. Como funciona? O Come Cotas ele vai incidir sempre e somente nos últimos dias úteis de maio e novembro. Tá. Como que você lembra disso? Pensa que o nosso Corinthians, quando vai jogar, como que a gente se comunica? A gente se comunica por ano.
Mano, você vai ver o jogo do Corinthians hoje? Sim, hoje eu vou dar uma sofrida. Então hoje eu vou acompanhar o jogo do Corinthians. Mano, você lembra de maio e novembro. Sempre assim, tá? Ah, sempre o último dia útil de maio e novembro? Sempre será esse prazo para o pagamento do Come Cotas. E a tributação vai depender do tipo de fundo. Teve uma aula que eu até falei sobre, na aula de fundo de investimento renda fixa, que nós conhecemos o fundo de investimento renda fixa curto prazo. Lá eu falo um pouco, mas aqui você vai relembrar. A Receita Federal, ela não bate, ela não casa com a CVM, com relação a curto e longo prazo. Por quê? CVM, ela fala que curto prazo é abaixo de 375 dias. Lembra da característica do fundo de investimento renda fixa a curto prazo? Ele pode sim ter ativos que vencem em 375 dias, desde que a média ponderada da carteira seja menor ou igual que 60 dias. Muito diferente, né? Mas ela marca como prazo máximo 375, porque a CVM é assim. A CVM já começa diferente. Porque a gente pega Conselho Monetário Nacional, é um órgão normativo. Banco Central, um órgão regulador. E a CVM? A gente sabe que é um órgão regulador, fica ao lado do Banco Central, abaixo do Conselho Monetário Nacional, mas ela não tem subordinação. É uma autarquia federal sem subordinação. Então ela sobe do lado do Conselho Monetário Nacional, às vezes ali como um órgão normativo, e cria regras, cria normas para títulos e valores imobiliários. Você acha que ela vai obedecer Receita Federal? Não, ela criou algo para ela. 375 para baixo é curto prazo e pronto, acabou. Receita Federal não obedece isso também. Receita Federal fica com 365 dias, tá? É a separação que a Receita Federal faz. Tá, o prazo médio ponderado da carteira é abaixo de 365 dias, então nós vamos tributar via curto prazo 20%. O prazo médio ponderado da carteira é superior que 365 dias, então nós vamos tributar em 15%, porque é um fundo longo prazo, tá? Essa é a diferença. Agora um exemplozinho, como seria na vida real o Come Cotas. Então vamos lá. Dia 1 de 12 de 2019, eu comprei 100 cotas, onde cada cota estava custando R$10. Logo, 100 vezes 10, eu investi, eu apliquei R$1.000 na operação. No dia 31 de 5 de 2020, o último dia útil de maio, lembra do mano? Maio e novembro. Opa, último dia útil de maio. Vai acontecer alguma coisa nesse dia. E no dia seguinte eu terei algumas alterações. Eu pego e olho. Eu tenho 100 cotas ainda, não comprei nenhuma e não resgatei nenhuma, ok? Só que essa cota se valorizou. Agora, R$11 por cota. Teve valorização de R$1 por cota. 11 vezes 100, agora eu tenho R$1.100. Logo, eu tenho R$100 de lucro na operação por enquanto. IOF eu falei que é só sobre rentabilidade. Come Cotas também, somente sobre rentabilidade. Eu tenho esse cenário. Eu vou tributar, então, R$100, opa, aqui, R$100 que é o meu lucro até então, a minha rentabilidade até então. E eu vou tributar em 15%. Eu vou tributar em 15% no Come Cotas? Responde aí para mim. É um fundo curto ou longo prazo? Isso mesmo, longo prazo. Se fosse 20%, você já saberia que é um fundo curto prazo. 15% é um fundo longo prazo. Então, eu vou tirar 15% de 100, tá? Então, 100, 15% menos, R$85. Eu não tenho aplicado 1.000? 1.000 mais. 1.085 é o que eu tenho como capital, né? R$1.000 de capital, R$85 que sobrou de lucro após a tributação semestral do Come Cotas. Certo? E agora, acabou? Não, porque olha só o nome, Come Cotas. O que vai ser reduzido, subtraído aqui nesse caso, é a cota. Perceba que eu tenho 100 cotas. Eu comprei 100 cotas, passaram-se 6 meses e eu ainda tinha 100 cotas. Depois do dia 31 do 5, o valor da cota, que é R$11, vai se manter. O que vai alterar, claro, é o meu capital, porque eu fui cobrado de imposto de renda, mas a quantidade de cotas também se reduz. E por que isso? Agora eu tenho R$1.085, não mais 1.100. Eu preciso dividir esses 1.085 por 11, que é o valor da cota, para eu identificar a quantidade de cotas que eu tenho. Então, 11 divide. 98,63, 64, né? Expandir um pouquinho as casas aqui, dava 63, é claro que arredondando para duas casas decimais,
64. Então, 98,64 cotas eu tenho agora. Importante você lembrar, quando o Come Cotas é incidido, sempre nos últimos dias úteis de maio e novembro, lembra do nosso Corinthians Mano, certo? Lembra também que curto prazo, 20%, longo prazo, 15%, Receita Federal e CVM não se conversam, uma fala 365, a outra fala 375. CVM 375, Receita 365. E lembra desse modelinho aqui, porque aí você vai lembrar que as cotas são reduzidas por conta do nome. Come Cotas, tá bom? Essa é a aula de tributação de fundos de investimentos e eu aguardo você na próxima aula. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.